Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa 26ª palestra. Hoje vamos iniciar sem o Dr. Haroldo, ele vai atrasar um pouquinho. Quero agradecer a presença de todos. O tema de hoje, empatia, compreensão ou cuidado? Nossa convidada é a Salete da Silva, ela é de casa, ela é diretora do Centro de Qualidade de Vida do CGRH. Formada em administração, MBA em gestão de talentos, especialização em liderança, terapeuta de renascimento, terapeuta integrativa e de desenvolvimento humano com foco na medicina tradicional chinesa, fitoenergética e ginecologia natural. Ela é servidora da SEDUC desde 2008. Seja bem-vinda, Salete, passo a palavra. Oi, Terezinha, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, os nossos colegas de trabalho, que estão lá nas diretorias de ensino, nas escolas, nos órgãos centrais, estão em teletrabalho. Muito obrigada por vocês disporem desse tempo para estar aqui conosco hoje. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço muito carinhoso para os 273 diretores do Centro de Recursos Humanos, que eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar muito próximo a eles por 6 anos, né? Então, são eles que trazem o brilho para os nossos olhos, quando os nossos vencimentos caem certinho. Então, a eles todo o meu carinho, minha admiração e meu respeito por vocês e pelo trabalho de vocês, que eu considero, é muito mais do que um trabalho, eu considero praticamente uma missão de vida. Quero agradecer ao Dr. Haroldo pelo convite, pela confiança de acreditar que eu tenho algo a contribuir com vocês. Quero também agradecer ao meu diretor de departamento, Silvio, que é muito mais do que um diretor. Ele é um amigo muito querido que me incentivou e me tranquilizou a estar aqui hoje, porque não é fácil, eu estou suando aqui, mas ele, com todo o seu carinho e sua luz, me tranquilizou. Quero agradecer também ao meu parceiro de trabalho aqui na SEDUC, nas Conexões Solidárias, e companheiro de jornada no cuidado com as pessoas, que é o Mário, um queridíssimo, trabalha na COF, mas também é psicólogo, então a gente está aí nessa jornada de cuidado com as pessoas, né? E o que eu quero falar com vocês, então nós vamos falar sobre empatia, e vocês podem pensar assim, mas esse tema de novo é um tema importante e recorrente. Então, o que eu peço para vocês nesse momento? Esvazie o copo. Porque daí a gente tem a oportunidade, vamos colocar um pouquinho de lado nesse momento, tudo que a gente já ouviu sobre empatia, e aí a gente consegue ter espaço para agregar um pouco mais de conhecimento. Tá? Aproveitando que eu falei do Mário, que é uma das minhas inspirações, eu lembro que ele abordou com vocês em uma live anterior o tema autoconhecimento e comunicação interpessoal. Ele falou sobre o olhar para vocês, né? O se reconhecer, saber qual é a minha essência, né? E quando eu tenho consciência das minhas potencialidades, eu consigo entregar o melhor de mim para o outro. E hoje que eu vim falar com vocês não é sobre nós. Eu venho falar com vocês sobre o outro. Quem é esse outro, né? Para falar do outro, a gente precisa passar por nós, pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso autocuidado e tudo mais. Muito bem. O Conviva, ele vem trazendo profissionais das diversas áreas da saúde, profissionais de diversos conhecimentos que têm nos trazido, nos apresentado práticas, dicas, meios para que a gente consiga enfrentar os desafios que foram colocados para nós durante esse ano, né? Para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio, para que a gente... os temas são com foco na saúde mental, física e emocional. Então, eu, Salete, eu tenho as minhas dificuldades, sejam elas de ordem financeira, familiar, saúde, como todos nós aqui, né? Tenho as minhas aflições em alguns dias, tensões em outros. E
Mas eu ainda, mesmo com meus enfrentamentos diários, eu tenho um controle da minha vida. Eu consigo ainda pilotar o avião da minha vida. Eu consigo identificar a minha necessidade e quais cuidados eu preciso ter para manter a minha saúde física, mental e emocional, né? Então, eu me cuido e, estando bem, eu cuido daqueles que são próximos a mim, aqueles que me são preciosos e acho que é assim que deve ser, né? A gente se cuida, cuida daqueles que estão próximos a nós e, beleza, fizemos aí metade da nossa lição de casa. Mas ainda falta outra metade, né? Que é justamente esse outro. Então, eu me cuido, eu identifico as minhas necessidades, eu lanço mão de tudo que me foi apresentado, eu busco recursos dentro de mim, eu faço meditação, respiração, eu fujo para o meu lugar seguro imaginário, eu busco uma leitura edificante e que me tranquiliza, faço exercícios físicos, faço uma reflexão e, beleza, consigo enfrentar os desafios que vão se apresentando para mim diariamente. Cuido daqueles que são bem próximos a mim, que estão nos limites do que eu tracei para as minhas relações. E o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que o cuidar do outro, ele vai muito além dos nossos laços familiares, né? Além dos nossos laços afetivos, dos limites que eu traço para as minhas relações. O outro, ele está em todos os lugares, né? Ele está no ônibus que eu pego para vir para o trabalho, ele está no supermercado, onde eu vou para fazer as minhas compras mensais ou semanal, ele está nos colegas no grupo de colegas do futebol, está no grupo da igreja, e principalmente ele está no meu trabalho. E quando que eu encontro com esse outro no meu trabalho, né? Eu encontro com ele nos elevadores, nos corredores, nas reuniões, ainda que por videoconferência, né? Ainda que à distância. Ele dá aula na sala ao lado, ele participa das ATPCs comigo, ele divide a mesma sala dos professores, ele senta na estação de trabalho em frente à minha, né? E a grande maioria das vezes, parece que existe um abismo gigantesco entre a gente, né? Parece que a gente vive em ilhas diferentes. E até em universos diferentes, né? Então, eu preciso lançar esse olhar para esse outro que está tão próximo a mim, né? A gente tem o hábito de olhar muito superficialmente para as pessoas. Seja porque eu tenho muito trabalho, a minha vida é corrida, o meu santo não bate, ele não está na lista das minhas relações mais próximas, né? O fato é que a gente olha muito superficialmente para esse outro. E às vezes, quando a gente olha, é para fazer uma crítica ou um julgamento, né? Porque a gente faz isso mesmo. E às vezes a gente não externaliza a crítica e o julgamento, mas a gente cria mentalmente, constrói críticas e julgamentos através dos nossos pensamentos, né? E tudo bem, nós somos seres limitados, mas eu acredito que temos qualidades infinitas e possibilidades mil de nos oportunizar a fazer coisas melhores, né? Ações muito melhores do que criar críticas e julgamentos, né? O Mário, ele trouxe, na última live que ele fez com vocês, o olhar para o outro, o se colocar no lugar do outro. E é isso que a empatia pede da gente, né? É a gente perceber o outro, olhar para o outro, compreender os sentimentos do outro, né? Mas eu sou um pouco mais audaciosa. O meu desafio para vocês na verdade, é um convite, mais um desafio, cuidar do outro, né? Então, eu já fiz o meu autoconhecimento, eu reconheço as minhas emoções, eu lancei o meu olhar para o outro
e compreendo os seus sentimentos e as suas emoções, mas o que é que eu tenho feito, né? Eu preciso dar um avanço, eu preciso avançar um pouco mais. E esse avanço é justamente no cuidar e ajudar, né? A empatia, ela é uma força poderosa e revolucionária. Ela é uma ciência, uma natureza que nós podemos, faz com que a gente acredite que a gente pode junto, né? É um cuidado que traz elementos essenciais para que a vida seja mais justa e mais sustentável. E quando eu digo sustentável, é a sustentabilidade das nossas relações, né? Porque se a gente não tiver esse olhar, a humanidade ela está fadada a desaparecer. Se a gente não cuidar um dos outros, se a gente continuar olhando para o outro com indiferença, como se o mundo se concentrasse só em mim, o planeta vai viver mais 400 milhões de anos e provavelmente sem a gente, né? A empatia, ela torna as pessoas mais sensíveis e as perspectivas e os sentimentos dos outros, né? Então, se eu me torno uma pessoa sensível ao sentimento do outro, eu não posso ficar indiferente a ele, né? Eu tenho que fazer um pouco mais. Então, eu reconheço as minhas potencialidades, eu me coloco no lugar do outro, compreendo as suas emoções, e aí? O que eu faço com tudo isso, né? O que a gente está fazendo para ajudar esse outro que precisa da gente, tanto quanto nós precisamos dele, né? Então, a gente precisa avançar. Bernardo Toro é um filósofo e educador colombiano. Ele traz a importância da gente aprender a cuidar um dos outros, mesmo que esse outro seja estranho a nós. A gente precisa mudar o nosso comportamento enquanto espécie humana, né? Essa nossa interação com o outro. E esse tema, empatia, ele não é novo para nós. Leonard Boff, já em 1989, ele vem trazendo a importância do cuidar do outro, né? Ele tem abordado o tema empatia e a importância do olhar cuidadoso. E ele traz uma tradução filosófica que vem da era romana, que diz que a essência do ser humano, ela não reside na inteligência, nem na liberdade, nem na criatividade. A essência do ser humano, ela surge do cuidado. O cuidado com si, o cuidado com os seus familiares, o cuidado com o meio ambiente e, essencialmente, o cuidado com o outro. Então, eu estou aqui hoje para desafiar, convidar vocês a exercitar esse olhar cuidadoso e amoroso com o outro, lançar esse olhar para o outro, né? Percebê-lo de fato, colocar à disposição do outro, cuidar, abraçar, acolher, fazer o exercício da escuta, né? A gente fala tanto sobre valorização da vida e na correria do dia a dia eu não dou atenção para o outro, né? Diferentemente de mim, que consigo lidar com os meus desafios, os meus dilemas, sozinha, ou com um amigo, ou com um familiar que está ali para me acolher e me servir, alguns não têm e não conseguem lidar com seus enfrentamentos sozinhos, né? E essa pessoa, às vezes, está em um mar de aflição, um mar de desespero, precisando, esperando uma palavra amiga, um gesto de acolhimento, um olhar de carinho. E isso pode ser mais do que suficiente para fortalecê-lo, né? E evitar que se cometa qualquer tipo de atentado à vida. E existem muitos tipos de atentado à vida. Quando eu vivo num estado de apatia e de letargia, eu deixo de viver a vida na minha plenitude e eu estou tentando contra a vida. Se vive sob efeito de drogas, lícitas e ilícitas e álcool, que são fugas da realidade que eu não consigo lidar sozinha, é um atentado lento, mas fatal contra a vida também.
E então, essa pessoa, ela deixa de se perceber perante a vida, né? Quando está aí no uso de álcool, drogas lícitas ou ilícitas. E essa pessoa, ela pode estar suplicando silenciosamente, né? Me olhe, me perceba, perceba a minha dor, perceba a minha angústia. Permita que eu me abra para você. E nós, como seres humanos em construção, na nossa limitação de visão de mundo, porque eu traço um limite para a minha vida, né? Mundo esse que não vive só a Salete e os meus familiares e os meus dilemas diários. Vive o outro também, que precisa de mim tanto quanto eu preciso dele. E esse outro, ele tem participação significativa na minha construção, porque a gente não nasce pronto. A gente vai se construindo ao longo da nossa vida e o outro participa efetivamente na minha construção, da mesma forma que eu participo na construção do outro. Então, é essencial e fundamental que a gente lance esse olhar cuidadoso para o outro, né? Amplie esse olhar para o outro, né? A gente precisa sair desse olhar de si, tirar a régua do nosso umbigo, né? Sair desse gesso, desintegrar esse cárcere que a gente impõe do nosso ponto de vista e ampliar e se permitir ao outro, né? Para que ele possa sentir confiança e segurança de se abrir conosco, tá? Eu tenho uma colega de trabalho, que nós somos colegas de trabalho, tá? Isso já aconteceu, esse episódio aconteceu faz um tempo, bem antes da pandemia, ela é de outro centro, e sempre nos cumprimentamos educadamente pelos corredores, elevadores, falamos sobre trabalho, falamos sobre o tempo, e esse é o limite da nossa convivência, né? E um dia nos encontramos no elevador e nos cumprimentamos educadamente, né? Olá, tudo bem? Tudo bem, como vai você? Ela disse, eu vou bem. E eu percebi que ela não estava com o olhar de quem estava bem, era um olhar triste ou cansado, mas não de quem estava bem. E eu indaguei sobre isso. Eu falei, mas e esse olhar? Você está cansada? Me parece triste? E foi mais do que suficiente para essa pessoa que não tinha nenhum tipo de intimidade comigo falar sobre os problemas dela, né? E eram angústias tão profundas, dores tão pessoais, mas ela precisava colocar isso para fora, ela precisava de alguém para ouvir. E eu me dispus. A única coisa que eu fiz foi tirar alguns minutos do meu tempo para ouvi-la. Eu não perguntei, eu não fiz nenhum tipo de... Não dei a minha opinião, a minha sugestão, porque às vezes a gente só precisa estar. A gente não precisa de mais nada. A gente não quer um conselho. A pessoa não quer um conselho, não quer uma opinião, não. Ela só quer ser ouvida. E eu ouvi. E aí, ao final, ela suspirou e disse assim, puxa, parece que eu tirei um elefante do meu peito. O tamanho era a angústia que ela estava sentindo, a necessidade que ela sentia. Naquele momento de compartilhar a dor dela com alguém, porque quando eu falo sobre a minha dor, eu curo um pouquinho daquilo que me dói, né? E quando eu ouço a dor do outro, eu percebo que eu não estou sozinha nas minhas aflições, que eu sou tão ser humana quanto o outro. Eu tenho as minhas tristezas, as minhas alegrias, como todos os outros, né? O cuidar no dicionário significa atentar, prestar atenção, perceber. E ajudar significa prestar socorro, dar auxílio, dar assistência, né? E como que a gente pode ajudar, cuidar e ajudar dessas pessoas, né? É percebendo, acolhendo sem julgamento, porque a gente não sabe o que levou a pessoa a estar nesse estado de aflição.
A gente pode até achar que sabe, mas a gente não tem a mínima... É muita prepotência a gente achar que sabe sobre a vida do outro quando a gente não sabe quase nada sobre a nossa. A gente precisa fazer um exercício diário de reflexão para nos conhecer, não é? Então, acho um pouco de arrogância e prepotência, enquanto seres humanos, de que a gente sabe sobre o outro, não é? Então, a gente precisa se colocar à disposição sem nenhum tipo de julgamento, né? É um abraço, uma palavra, uma escuta, né? Algumas pessoas têm esse olhar cuidadoso para com o outro, têm essa disposição, se dispõem a cuidar do outro. E eu acho que essas pessoas, elas caminham num outro nível de consciência, que eu espero caminhar também. Espero que vocês também. Mas tudo bem se a gente ainda não caminha. As pessoas, elas... as entregas, as nossas entregas são de acordo com os nossos conhecimentos, né? As nossas contribuições, elas são de acordo com as nossas possibilidades. Mas a gente não pode dizer que não tem mais o conhecimento, né? O Conviva trouxe esse tema várias vezes para nós. Como eu disse, é um tema mundial e recorrente, a empatia, né? Então, a gente já aprendeu, já tivemos aí informações de como nos cuidar, né? O autoconhecimento, nos conhecer, saber qual é a minha essência, para que eu possa fazer entregas mais significativas, né? Trouxe temas para a gente aprender a olhar para o outro, perceber o outro. Então, a gente não pode dizer que não tem mais conhecimento, né? Mas a gente tem a oportunidade todos os dias de fazer diferente. Então, eu desafio vocês e convido vocês a começar a fazer diferente hoje. Agora pode ser o momento, né? O exercício do olhar amoroso, ele é diário e constante. Da mesma forma que o autoconhecimento, o autocuidado, né? O cuidar do outro, ele precede as relações de afeto e de apego, né? Como disse Bernardo Toro, né? Ele vai além das nossas relações familiares. Mas quando a gente cuida de alguém que está além das nossas relações afetivas, é um cuidado, um cuidar sem a obrigatoriedade, né? É um cuidado mais espontâneo, que nasce única e exclusivamente no desejo de cuidar. Porque eu considero que a gente tem, por ética, por questão de valores, a gente tem que zelar dos nossos, né? Dos nossos familiares, dos nossos pais, enfim. Mas quando a gente cuida de alguém que está fora desse círculo que a gente limitou como sendo o nosso círculo de vida, é um cuidado muito mais espontâneo, né? Às vezes, a gente pode achar que não está pronto para cuidar do outro, que não tem meios, que não sabe como cuidar do outro, né? Para isso, eu trago um pensamento para vocês refletirem. É uma reflexão de Rumi. Rumi foi um poeta e mestre espiritual persa do século XIII. E ele diz o seguinte: existe uma força vital dentro da tua alma. Busque essa força. Existe uma pedra preciosa na montanha do teu corpo. Procure por ela, né? Então, nós nascemos empáticos. A gente pode achar que não, mas a gente nasce empático, né? A gente nasce com essa centelha do bem. E então, busque dentro de vocês algo, essa pedra preciosa, né? Para que vocês possam externalizar tudo de bom que existe em vocês, que eu encontrei no meu autoconhecimento. Porque quando a gente olha, tem esse olhar mais cuidadoso, tanto para nós quanto para o outro,
a gente percebe que as qualidades são infinitamente maiores que as limitações, que eu não gosto de chamar de defeitos, eu prefiro chamar de limitações, porque todos os dias a gente vai vencendo as nossas limitações, né? Então, a gente tem muito mais qualidades do que limitações. Nós somos seres em construção, como eu disse, né? E todos os dias a gente melhora, e a gente melhora com o outro. Ainda que seja para a gente determinar que aquilo eu não posso fazer, né? Mas a gente precisa do outro. Então, busca dentro de vocês essa pedra preciosa para que vocês possam externalizar toda a compreensão, toda bondade, toda a compaixão que existe dentro da gente para esse cuidado com o outro, né? Eu quero trazer para vocês um poema de Cora Coralina, que muitos de vocês devem conhecer, e que eu acho que é muito propício para o nosso tema, né? O título do poema é Não Sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos terá sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E muitas vezes basta ser colo que acolhe, abraço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isso nem é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida, que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É isso, doutor Haroldo. Essa é a minha contribuição que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero poder ter trazido uma luzinha de reflexão nesse tema que eu acho tão importante e fundamental nesse momento, né? Que é sair um pouco da gente. Claro que nós somos importantes, na verdade, nós somos as pessoas mais importantes, né? Mas a gente precisa sair um pouco da gente, né? Desintegrar esse gesso que é o nosso ponto de vista, onde a gente olha só muito para dentro e olhar para o outro e fazer esse exercício de cuidar do outro, né? É isso, essa palavra. Em primeiro lugar, desculpe aí a todos, eu atrasei um pouquinho, tive uma atividade que demorou, Terezinha abriu aí. Parabéns, Salete, pude ouvir quase tudo que você falou sobre esse tema tão importante. E no final, agora, você declamando Cora Coralina, eu vi Cora Coralina aí, sentada, falando. Muito bacana, né? Mas, assim, tem várias manifestações aqui, muitos elogios à sua fala, essa ideia, né? As pessoas estão muito alinhadas com isso. Eu acho que a pandemia aguçou a sensibilidade de todo mundo, né? E nós precisamos um do outro, não tem jeito, né? O ser humano, alguns dizem que é condenado a viver com o outro, né? E você não consegue viver com o outro sem empatia, né? Com antipatia, não sei se é sinônimo, né? Mas, enfim, e são coisas muito simples, né? Desde perguntar pela pessoa, né? O que ela está fazendo, o que ela está fazendo de bom, né? O que ela está vivendo, o que ela está achando. Isso é muito simples, né, Salete? Mas muitas pessoas não fazem isso, né? Já vão logo para a etapa seguinte, né?
essa abordagem inicial acaba falhando. A capacidade de ouvir o outro, né? Ou a capacidade de escuta, como se diz, né? Porque, às vezes, você está ouvindo, mas não está escutando, né? Não é simples, não, Salete. É difícil fazer isso. Sobretudo nessa vida tão acelerada, né, que a gente passa, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer, que a professora fez aqui no chat, é o seguinte: você tem aquelas pessoas muito exaltadas, né? Muito ríspidas. Como é que pratica empatia com pessoas desse tipo, desse perfil? Essa é uma pergunta que está ali, eu fiquei curioso de ouvir sua resposta. Tá. Então, doutor, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, a empatia, ela é um processo, né? E ele precisa ser diário e constante. Então, quando a gente não sabe como lidar com as pessoas, existem alguns exercícios, inclusive, e um deles, por exemplo, é a gente se retirar né, ficar em um lugar onde a gente possa estar sozinho, sem interrupção, e começar a imaginar essa pessoa, né? Qual foi o exato momento que essa pessoa perdeu o equilíbrio dela, né? Que ela se exaltou, qual que foi o gatilho, mas sem nenhum tipo de julgamento. Então, a gente vai fazendo perguntas para conhecer essa pessoa, né? É como a gente fala, se colocar no lugar da pessoa. Eu já passei por várias situações nesse sentido, e eu me percebi que se eu tivesse no lugar da pessoa, eu teria feito, de repente, teria tomado a mesma atitude, né? Então, um dos exercícios é a gente estar num ambiente que a gente não tenha interrupção e mentalizar essa pessoa como se a gente fosse ela olhando de fora, tá bom? E perceber quais são as emoções dela, como é que ela se comporta no dia a dia, fazer algumas perguntas do tipo: o que será que essa pessoa gosta de ouvir? O que será que ela gosta de fazer? E aí a gente vai tendo um pouco mais de intimidade com essa pessoa. E quando a gente olha para a pessoa, esse exercício faz com que a gente consiga trazer a compreensão para aquele estado de emoção da pessoa, né? Porque quando a gente está agressivo, uma coisa que é preciso que a gente compreenda é que a agressividade não é para conosco, a agressividade está na pessoa. Então, eu olho, é um exercício. Então, a gente precisa sair da gente, se colocar no lugar do outro e compreender que aquela agressividade não é para comigo, que a agressividade está nele, mas por que é que essa pessoa está tão agressiva, por que está exaltado, é o trabalho. Então, a gente já vai percebendo que essa pessoa está precisando de um auxílio, né? De um respiro, de um suspiro, né? E para a gente identificar a necessidade de fato, a gente precisa se colocar nessa reflexão de quem é essa pessoa. A maneira mais fácil seria a abordagem, né? Perguntar para a pessoa: olha, naquele determinado momento você se exaltou, você estava irritado, tem alguma coisa que eu possa fazer? Está acontecendo algo? Mas se a gente não se sente à vontade para fazê-lo, então a gente se coloca no lugar da pessoa, fazendo. Esse é um dos exercícios que a gente pode fazer para se colocar no lugar do outro, tá? Salete, a Terezinha deve ter pergunta aí para você também, mas eu queria, nessa mesma linha, dizer o seguinte: mas, digamos assim, o mundo hoje conspira contra a empatia, né? O mundo nos impõe um rotinão, uma coisa massificante, porque a empatia é preciso que você, enfim, cuide de você, é preciso que você, né, faça essa concessão, né,
procurar compreender o outro. Mas o mundo conspira contra isso. É verdade isso que eu estou falando? Então, doutor, a empatia, ela começa primeiro na gente, né? Então, primeiro eu preciso fazer o meu autoconhecimento, saber quais são os meus limites, quais são as minhas emoções, compreender as minhas emoções, por que determinada coisa me deixa exaltada, me irrita. Então, eu preciso compreender isso e buscar recursos, seja dentro de mim, seja na internet, em profissionais, da área, para trabalhar isso, para que eu possa compreender, né, as minhas emoções, os meus sentimentos. É o primeiro passo para a empatia. Eu não posso, eu não consigo compreender o outro se eu não me compreendo, né? Então, o primeiro passo é fazer essa autoavaliação, a autoobservação e o autoconhecimento. Eu digo sempre que eu preciso saber qual é a minha essência, né? A grande maioria das vezes eu faço coisas que não é minha. Faço porque vejo fazendo, porque o outro fez, enfim. Então, eu preciso descobrir qual que é a minha essência. E nessa busca, nesse autoconhecimento, eu identifico quais são as minhas limitações, o que é que eu preciso fazer, as minhas necessidades, quais cuidados eu preciso tomar, por qual caminho eu preciso caminhar para que eu consiga manter o meu equilíbrio emocional, tá? Mas eu quero acreditar, doutor, que as pessoas, elas são empáticas. Não é nenhuma síndrome de Poliana, não. Mas eu gosto de acreditar que as pessoas têm muito mais de bom para oferecer do que de ruim. O que acontece é que o mundo impõe que a gente caminhe na velocidade de todo mundo, né? Então, só que cada um tem o seu tempo, né? E a gente precisa compreender, cada um tem o seu tempo e eu preciso compreender qual é o meu, porque quando eu me coloco numa velocidade que ela não é a minha, eu tenho um desgaste físico, emocional, mental, né? E aí a gente precisa fazer um exercício. Como eu disse, o exercício ele é diário e constante. E a gente precisa buscar o que é apresentado para nós, porque às vezes a gente está aqui ouvindo uma prática, uma dica, mas a gente está só ouvindo. A gente não está escutando de fato, né? E pegar tudo isso que tem trazido para a gente e colocar em prática realmente. Como, por exemplo, nós temos a ação da conexão solidária, que é um exercício que a gente tem feito com as diretorias de ensino nos órgãos centrais, de exercitar a escuta, né? De acolher o outro. Então, a gente precisa fazer a prática, né? A gente precisa fazer o exercício, porque a constância, eu digo, é o caminho para o êxito. Então, a gente precisa se colocar, como o senhor colocou, primeiro, a gente precisa fazer a autoavaliação, o autoconhecimento, se permitir, se oportunizar ao outro nos conhecer, para que o outro sinta essa confiança. E aí a gente vai construindo a empatia. Às vezes ela ela é quase imperceptível, ela é tão tênue, mas às vezes a gente tem uma ação que a gente percebe que, puxa, realmente é por aqui, né? Mas ela vem, eu tenho certeza. Você falou de autoconhecimento, né? A gente tem falado muito nos vídeos aqui de autogestão, né? Dos sentimentos, autogestão do tempo. Então, cada um tem um papel aí a cumprir, né? Na verdade, as coisas não estão só fora da gente, as coisas estão também dentro de cada um, né? Então, esse encontro é fundamental para poder desenvolver, praticar a empatia, né, com o outro. Isso? Isso, e esse encontro ele precisa ser o mais suave possível, porque senão eu não tenho um encontro, eu tenho um embate, né? Porque eu não posso impor
aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, minhas opiniões para o outro. Quando eu acolho a opinião do outro e respeito, é uma atitude de empatia, né? Quando eu silencio perante algo que vai contra aquilo que eu penso que é correto, não é que está dizendo amém para tudo, não. É o silêncio que respeita, né? Quando eu não tenho uma palavra de conforto para dar, então que eu não faça crítica. Eu lance um olhar de carinho, né? Porque, como o senhor colocou, eu preciso realmente do outro, eu preciso sair de mim para estar com o outro, né? Porque senão a gente vai viver cada um fechado no nosso casulo, como eu disse, vivendo em ilhas diferentes, e tudo que a gente faz acaba sendo superficial, né? E a gente não está aqui para fazer nada superficial, a gente está por aqui para que a gente se reconheça no outro, né? Apesar de a gente ser pessoas únicas, mas nós somos muito iguais, eu falo, né? Então a gente se reconhece no outro e é fundamental que eu cuide desse outro, né? E nesse cuidado a gente vai estreitando os nossos laços de amizade, de confiança. As nossas entregas, elas são muito mais significativas, seja na nossa área emocional, na nossa área pessoal, na área profissional, né? Então, esse tema empatia não é só... A gente fala sobre o trabalho, a gente traz muito para o trabalho, porque é no trabalho onde a gente vive mais tempo da nossa vida. A gente vive mais ou menos 90 mil horas no trabalho, trabalhando, né? Então, é como se fosse uma segunda casa. Então, a gente precisa trazer isso, né? Estreitar esses laços, essa confiança, né? Dar sustentabilidade para as nossas relações, porque senão a gente não consegue, fica meio insuportável. E não tem muito sentido a gente viver uma vida que é suportável, né? A gente tem que viver uma vida que é agradável, né? Bom, Salete, nós estamos já caminhando para o final, para a turma que está aí acompanhando, nossos professores, enfim. Salete, certamente a Terezinha já falou no começo da vídeo, mas a Salete é prata da casa. Eu não sei se vocês que estão aí viram, o professor Dalmo, que esteve aqui conosco, que trabalha com CVV, o Centro de Valorização da Vida, lá de São Vicente, esteve conosco, prata da casa, também professor da rede, né, com 30 anos dedicados ao CVV, muito bacana. O Mário também, nosso queridíssimo Mário, lá da Coordenação de Finanças, psicólogo, descobrimos o Mário com o Conexão Solidária, que falou aqui também, eu vi você citando ele, né, Salete? Muito bem. E a Salete, né, do nosso CGRH, do Centro de Qualidade de Vida, coordena o Conexão Solidária, terapeuta, vocês estão vendo ela falar, ela sabe das coisas, conhece o tema, né? Então, assim, essa jornada do Conviva é também uma jornada de descoberta de talentos, né? De pessoas super bem formadas e que, às vezes, nem tinham oportunidade de estar colocando seu conhecimento, seu trabalho à disposição da rede. Agora estão podendo colocar. Então, Salete, a Terezinha está aí. A Terezinha está cheia de perguntas para você. É com você, Terezinha. Salete, mais uma vez, eu quero agradecer em nome da equipe do Conviva a sua presença e as contribuições para as nossas reflexões. Salete, nós entendemos bem os benefícios para o bem-estar tanto da pessoa empática como para quem convive com ela. Graças à tolerância para lidar com as diferentes personalidades, a pessoa empática ela desfruta de paciência e apoio no relacionamento familiar. Nos estudos ou no ambiente profissional, por saber compreender os diferentes pontos de vista, quem tem empatia consegue impor melhor suas ideias sem invalidar a contribuição de cada colega. Na verdade, expor, né, melhor as ideias, alcançando o êxito no trabalho em equipe. Aí eu te pergunto, diante disso, qual seria a diferença entre ser simpático e ser empático? É possível desenvolver a empatia? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas como? E como saber se o outro está precisando de ajuda? Obrigada. Quando eu sou simpático,
Terezinha, é muito natural do ser humano, né? A gente tem a tendência de concordar com as coisas que são apresentadas para que a gente mantenha, né, as relações. E a empatia é quando ainda que eu não concorde, eu consigo identificar os meus limites e os limites do outro. Tá? Numa situação de imposição, por exemplo, se eu sou simpática, ainda que eu não concorde, eu vou... legal, você tem razão, para não perder a amizade ou para não me colocar numa situação um pouco mais constrangedora. O empático, ele compreende a colocação do outro, né? Mas ele sabe o limite, tá? E o momento também. Então, o momento de colocar o meu ponto de vista não é agora, quando ele está no calor da discussão, tá? A diferença entre o simpático e o empático. Como eu falei para o doutor Haroldo, a empatia ela é um exercício, ela não é fácil, o próprio doutor Haroldo trouxe isso, é algo bastante complexo, mas é possível. E esses exercícios, eles fazem com que a gente minimize ou encurte a nossa caminhada em direção a sermos pessoas empáticas, né? E aí existem esses exercícios. Como eu disse, o primeiro realmente é a autoobservação. O segundo eu preciso parar e saber do outro. E a forma mais simples é olhar o outro nos olhos e perguntar genuinamente como é que ele está. Não simplesmente perguntar por perguntar, né? É perguntar, se colocar a ouvir, prestar atenção no que ele está falando de fato, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhuma sugestão, opinião, algo nesse tipo, né? Ou então a pessoa pode, se eu não tenho essa proximidade para fazer a pergunta, então a pessoa ao longo do dia, né, ela pode observar as emoções do outro, identificar os limites, os seus e os do outro, né? Se colocar para o outro numa conversa mais profunda que vai além daquilo que é feito diariamente, né? Além do trabalho, né? Saber sobre a vida pessoal do outro, escutar a história de vida do outro, né? Escutar quais são os seus sentimentos, as suas emoções. Isso vai exercitando a minha empatia, me tornando uma pessoa empática, e eu vou exercitando a minha empatia com o outro, tá bom? Então, a gente tem alguns caminhos que a gente pode ir. Como eu disse, né, Terezinha, não dá para a gente dizer que não tem mais o conhecimento, a gente tem uma gama de assuntos, né, de abordagens que a gente pode lançar mão para que a gente consiga ter esse cuidado conosco e com o outro, né? Salete, eu gosto muito dessa dica, né? Assim, de você incorporar ao seu jeito essa pergunta que é tão importante, né? Como é que você está, né? Como você está, né? No trabalho, na família, o que você está fazendo, né? Eu acho que isso é simples, né? Não é tão difícil. Mas como você falou, não adianta perguntar e não ouvir, tem que ouvir, né? Escutar profundamente, né? Se conectar no outro, né? No olho do outro. Senão não vale, né? Só a pergunta não é suficiente. Tem que, sobretudo, escutar com muita atenção a resposta. Ainda hoje, doutor, nós fizemos um exercício no curso da Justiça Restaurativa que a gente está fazendo com os nossos moderadores. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço muito carinhoso para todos eles, que são os moderadores da CGRH, que acompanham as conexões solidárias junto às diretorias de ensino, pessoas que se colocam para ouvir o outro e está fazendo, né, fomentando essa rede solidária de fala e escuta, né? Nós fizemos um exercício justamente dessa forma,
onde o exercício era uma pessoa começou a falar da sua angústia e o colega, né, que nós éramos nós estávamos interpretando, e o colega no meio já começou a dar a sua opinião, tipo, mas se você fizer assim, se você fizer assado, ou a gente começa a mexer no celular, né? Então, ou a gente não está ouvindo de fato, ou a gente está colocando aquilo que a gente acha que é bom para ele, porque é bom para mim, é bom para você, e isso está completamente errado, nem tudo que é bom para mim é bom para o outro, né? Então, a gente precisa se colocar para o outro, de fato, né? Genuinamente, como eu digo, né? Bacana. Salete, nosso tempo acabou, mas você tem mais 1 minuto aí para fazer uma fala final e fazer seus agradecimentos. Então, quero agradecer a você pela confiança de acreditar que eu tinha algo que pudesse contribuir com as pessoas que nos ouvem e nos assistem agora. Quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live nesse momento. Quero dizer que a intenção aqui é plantar uma semente, né? Mostrar um caminho, porque existem vários caminhos, né? E a gente nunca sabe se o caminho está certo. Só um dia depois do outro, caminhando nesse caminho, é que a gente vai identificar se esse caminho é o melhor ou se eu preciso escolher um caminho que me faça mais feliz a mim e aqueles que vivem ao redor de mim. Então, eu espero ter podido plantar essa sementinha, que vocês possam regar, e o meu desafio, o meu convite continua de pé. Vamos cuidar do outro, lançar esse olhar cuidadoso para com o outro, e a gente tem todas as ferramentas em nós. Se a gente não tem todo o conhecimento, a gente tem o caminho para buscar esse conhecimento, para que a gente possa ser pessoas mais empáticas, porque já somos, nós somos empáticos, pessoas mais empáticas, para que a gente possa ter esse olhar cuidadoso para com o outro. E quero agradecer imensamente a Terezinha, a Deise e todo o pessoal do Conviva, que tem trazido aí para nós temas e abordagens e profissionais para minimizar um pouquinho, né, das nossas angústias e aflições e dar um direcionamento e a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu digo que meu pai, ele é um homem muito simples. Meu pai, ele é muito bom em matemática, mas ele só assina o nome dele. E ele disse sim, ele disse para mim uma vez, minha filha, as oportunidades elas passam pela nossa vida e nós temos que ser inteligentes para poder agarrar, porque às vezes ela pode não voltar. Então vamos aproveitar as nossas oportunidades, os conhecimentos que são apresentados para nós, para que a gente possa exercitar a nossa empatia, nos tornar pessoas mais empáticas, porque a gente precisa promover essa sustentabilidade das nossas relações. É isso, doutor, eu falo um pouquinho demais. Obrigado, Salete. Passa a palavra. Obrigado, Duplo, obrigado, né, meu nome, em nome de toda a equipe do Conviva, da Terezinha, agradecer, né, o esforço que você fez para organizar, né, essa vídeo, agradecer também a coordenação tão competente que você exerce no Conexão Solidária, e eu tenho lido muita coisa, né, sobre o que está se passando hoje. Nós estamos perfeitamente em linha com o que as empresas estão fazendo, né? Quer dizer, não basta mais o líder estar só focado no resultado. É isso que as pessoas que estão no topo das grandes empresas estão falando. O líder tem, sim, que estar focado no resultado, como é o nosso caso. Queremos que as crianças aprendam. Sem isso, a gente não está cumprindo a missão. Mas só isso não basta, né? É preciso avançar. Todo esse olhar, né, dos líderes e de cada um que está em cada posição da secretaria, olhando para os outros, procurando desenvolver competências, né, do autoconhecimento, autogestão emocional, da empatia, tudo isso é possível fazer, né? E tem muita coisa escrita, tem muita coisa gravada, né? A sua entrevista agora, Salete, eu acho que você nem sabia. E para todos que estão assistindo, fica gravada, fica disponível, né?
Daqui a pouco está disponível no site do Conviva para que outros possam, né? Nós estamos com 2.500 pessoas, né? Tem lives aí, eu já participei de live que tinha 70 pessoas, né? Que tem 2.500. Então, você falou para muita gente e com certeza vai ficar aí, né, essa reflexão que você trouxe. Então, muitíssimo obrigado. Continue sendo a Salete que você é, cada vez melhor na coordenação do Conexão e nessa reflexão que você faz a partir do nosso CGRH. Né? E aqui, para os que estão nos assistindo, o CGRH trabalha muito ligado com o Conviva, né? Nós trabalhamos em conjunto, porque é um olhar para as pessoas, né? Exatamente. Para os professores, para os AUEs, para os diretores, para os supervisores, para os TCNPs, para as crianças, para todo mundo, né? É com esse olhar que nós trabalhamos. Então, obrigado, Salete, obrigado a todos que estiveram conectados, uma boa semana para vocês e um bom mês de dezembro que está aí, a partir de amanhã, batendo na nossa porta para despedir de 2020 e a gente começar 2021 com muita energia boa. Obrigado a todos, boa tarde. Tchau, tchau. Até segunda que vem. Tchau.